Obrigado, vereador. Também inscritos para usar a tribuna, o vereador Vânio. Boa noite, senhor presidente, vereador Xavier. Quero aqui saudar o vereador de Porto Belo, vereador João Mendes, saudar o ex-companheiro e secretário de obras, seu Bento Romário. Quero saudar aqui o Valtão, secretário de Finanças. Saudar a Associação Costa Esmeralda de Futebol Americano. Seja bem-vindo a esta casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de comentar sobre a nossa tentativa de abertura de CPI nesta Casa de Lei. A CPI que nem teve início, pois a base do atual governo, como já de conhecimento de todos, conseguiu impedir sua abertura com uma votação de 8-4. Apenas vereador Vanderlei, vereador Fafá, vereador Magnus, eu, vereador Vânio, votamos favorável à abertura de CPI. Entendemos que a abertura de uma CPI seria esclarecedora e traria transparência que vem faltando a muitos atos da atual administração. A população itapemense clama por mais transparência, clama por mais atitude em relação à educação, à saúde, a obras e a todos os atos do governo municipal. Infelizmente, não teremos CPI. A CPI neste primeiro momento, pois não foi esse o entendimento da maioria dos novos vereadores desta casa. Mas não adianta barrar a CPI, pois iremos buscar outros caminhos para esclarecer as dúvidas que temos em relação aos indícios de irregularidades na Secretaria de Obras. Estaremos encaminhando documentação recebida para o Tribunal de Contas do Estado. Isto, já estamos reunindo documentações juntamente vereador Magnus, vereador Vanderlei, vereador Fafá. E aguardamos o parecer dos técnicos daquele tribunal para esclarecer a verdade dos fatos. Ainda em relação à CPI, na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, dia 6, foi feita uma afirmação ao meu respeito na Rádio Cidade. E esta afirmação foi feita ao vivo, na parte da manhã, no programa Jornal da Cidade, Rádio Cidade. Foi uma afirmação inverídica e maldosa, pois claramente tentou manipular a opinião pública. Como diria um determinado ex-candidato a presidente, de forma leviana. A afirmação foi de que este vereador teria votado contra a abertura de CPI, conhecida como a CPI da Batatinha. Naquele momento, eu era diretor da administração municipal e depois fui diretor da iluminação pública. Mentira deslavada, pois é importante a gente lembrar. A CPI da Batatinha foi aberta em agosto de 2007. Naquela ocasião, eu, Vânio, jamais votaria contra, jamais votaria a favor. E também jamais poderia me abster. Sabe por quê? Porque em 2007 eu não estava como vereador nesta casa. Agora me digo, como poderia ter votado contra a abertura da CPI se eu, como vereador, não estava nesta casa? É muito fácil ir até o microfone de uma emissora da rádio e sair fazendo afirmações que bem entender, mas saber o que está se falando é outra história. É importante lembrar também que, além da CPI da Batatinha, que não deu em nada, também tivemos outra CPP em 2011, que nem sequer foi concluída. Então, querem afirmar que as CPIs contra o governo anterior foram abertas, houve investigação e nada foi provado. As CPIs de fato aconteceram e, na época, a maioria dos vereadores deram a oportunidade de se investigar. Agora, a maioria dos vereadores não querem sequer investigar, mas antes queriam. Se cobra tanto do governo federal
mas aqui em Itapema não se faz a lição de casa. Outro assunto que eu quero lembrar nessa tribuna, as obras e os patrimônio público que temos e que não estamos utilizando adequadamente, em relação ao ginásio de esporte do Areal, que hoje estivemos visitando lá e está a mesma coisa. Tivemos aqui a semana passada o secretário de esporte, que apresentou as dificuldades, os planos para uma ampla reforma naquele espaço. Sobre o que falou o secretário Paulinho Jamaica em relação ao ginásio de esporte, concordo em grande parte com o que ele disse. Penso que precisamos realmente daquele espaço em condições de uso, com segurança, qualidade, comodidade para o uso esportista e para o público. Quero lembrar que há tempos atrás, ainda no início de 2008, portanto, no primeiro mandato do prefeito anterior, tivemos uma pequena reforma que custou, na época, aos cofres municipais apenas R$24 mil. Foi feito, na época, uma pintura externa e interna do ginásio. O ginásio ficou longe de ficar 100%, mas pelo menos ficou inteiro e minimamente conservado. Ou seja, com poucos recursos investidos, o ginásio ainda pôde ser utilizado e ainda serviu para a prática de algumas modalidades. Ocorre que, atualmente, o ginásio continua em situação vergonhosa, lixo, infiltração e tudo que vimos na foto mostrada aqui e pela mídia. Em mais de 2 anos, nada foi investido para amenizar aquela situação de degradação. Enquanto isso, aguardamos pelo que foi dito por um vereador da base do governo, ou seja, estamos aguardando até que o governo faça a licitação e invista R$2.600.000 previsto para transformar o atual ginásio numa arena multiuso. Ou, o que quero dizer com isso é que, com poucos recursos, é possível limpar, higienizar e humanizar o espaço, pois, enquanto não vem a grande reforma, não podemos deixar o ginásio como está. Entre a expectativa de R$2.600.000 e os 28 mil investidos, utilizados em 2008, para fazer uma pequena manutenção, tem uma diferença de quase 1000%. Essa diferença entre o fazer o possível e prometer o que não está sendo cumprido é muito visível quando pegamos o plano do governo do atual prefeito, e este caderno de obras realizadas da administração anterior, que Itapema teve entre a metade de governo, a metade do ano de 2006 até 2012, uma das melhores administrações da história de Itapema, assim olhando o que foi feito na prática de forma concreta. Vou citar apenas algumas obras realizadas pelo nosso governo até 2012. Parque Calçadão, Mirante do Encanto, Mercado Público Municipal, Avenida Beira-Mar da Orla do Centro, Parque das Capivaras, criação do Refúgio da Vida Silvestre, Praça do Mercosul, ampliação da terceira Avenida da Meia Praia, macrodrenagem, além de mais de 105 mil metros de implantação da microdrenagem. Na saúde, Centro Integrado de Saúde do Centro, Unidade Básica de Saúde do bairro Ilhota, Unidade Básica da Meia Praia, Unidade Básica do Jardim Praia Mar, Unidade Básica do Várzea, Unidade Básica do Tabuleiro, várias academias populares, ônibus circular da saúde e o Centro de Controle Zoonose. Na educação, foram feitos vários centros municipais de educação infantil. Por exemplo, no bairro Morretes foi o Centro de Educação Infantil Morretes, no Alto São Bento, Abelhinha Feliz, na Meia Praia, o Centro de Educação Infantil Meia Praia, no bairro Ilhota, o Centro Municipal de Educação do bairro Ilhota, Centro de Educação Universo da Criança no bairro Meia Praia. Escolas Municipais do Sertão do Trambudo, Escola Municipal da Meia Praia, na Rua 294, Escola Municipal do Tabuleiro e a Escola do bairro de Ilhota,
que a atual administração não consegue terminar. A renovação da frota de veículos também foi realizada com a aquisição de motos, carros, ônibus e caminhões, inclusive para transporte da merenda escolar. Por outro lado, olhando para esse caderno de plano de ações e meta do governo atual, do prefeito, percebemos que foi apenas promessa e ilusão. Cadê o sistema de ciclovia? Até agora nada. Não fizeram e ainda por cima retiraram. Secretaria Municipal Para de finalizar, Segurança vereador. Pública, cadê? Mais 2 minutos? Ou se não 10 minutos pelo partido? Não tem 10 minutos pelo partido, não está defendendo um projeto, Então, né? 2 minutinhos, por Tá bom, gentileza. tudo bem. Para concluir o discurso. Agora que é a parte boa. Cadê o posto de guarda municipal dos bairros? Para onde foi feita a ampliação das câmaras de vigilância? Aonde? Onde está a delegacia da proteção ao turista? Já passaram 2 temporadas. Aonde está o estádio municipal? Aonde está o complexo esportivo com piscina e quadra polivalente? Aonde está o teatro municipal? Aonde está o parque municipal de exposição? Aonde está o templo de artes marciais? Cadê a guarda ambiental e a guarda mirim? Cadê os centros comunitários? Cadê a casa de passagem que irão construir? Cadê os postos de saúde 24 horas? Cadê cuidar das pessoas e melhorar o futuro? É isto? Olhando para esse plano de governo, promessas e mais promessas de campanha. A população está esperando. Comece logo. Senão, não vão conseguir mostrar nem a metade que nós realizamos. Uma boa noite a todos.